Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Que a situação das coincidências que eu falei, eu acho importante a gente trazer essa situação das coincidências, porque é para dar uma energia boa, né? Passar uma energia boa, porque é tanta coisa ruim. Só que eu queria, ainda no assunto da arbitragem, de tudo que aconteceu, o Danilo, né, que foi muito bem na pergunta que eu fiz para ele lá no estádio, o nosso zagueiro Danilo, ele me respondeu sobre a questão da arbitragem, e eu até falei, talvez, erros de arbitragem, ele talvez, e eu agradeci o Danilo. Obrigado, Danilo, obrigado por se posicionar. É importante que a gente tenha jogador que se posicione, mesmo sabendo que pode ser punido pela Conmebol, isso pode acontecer, mas tem que se posicionar, porque foi muito absurdo, né? Então, o Danilo teve uma cena no GE, tá? Que o GE publicou, eu achei, assim, espetacular a cena do GE. Eu vou até jogar nos stories aqui, porque o que acontece? Os jogadores do Estudiantes foram falar com os jogadores do Flamengo, tá? Foram falar com os jogadores do Flamengo. Olha aqui. Olha só, os jogadores do Estudiantes foram falar com os jogadores do Flamengo. Aí o Danilo tá falando com a arbitragem, tá falando com todo mundo e tudo mais. Aí o jogador veio falar. Ficou boladinho ainda, foi falar com ele, virou a cara pra ele, meu irmão. Danilo virou a cara pra ele. Danilo arrepiou. Valeu, amigo, abraço. Danilo arrepiou com o jogador do Estudiante. Cara, vê de novo aqui, cara, sensacional, cara. Ele falando ali, ó, o jogador do Estudiante vai chegar pra falar com ele, tá? Olha lá, vai vir falar com ele. Ficou no vácuo. Deixou o agressor no vácuo, meu irmão. Deixou no vácuo. Boa, muito boa essa imagem. O Globo Esporte publicou. Agora, eu separei aqui algumas informações importantes aqui, cara, para vocês, com relação aí às coincidências, né? Mas é um drama que o Flamengo está vivendo, é um momento dramático. E nada melhor do que trazer uma energia boa para a gente também, né, ficar empolgado. Vale lembrar, com relação ao lateral direito, o Varela precisou enfrentar uma fratura no nariz para alcançar o nível que está hoje. Começou a torcida abraçou o Varela depois daquela situação da fratura, usou a máscara também, e agora um outro lateral direito, o Royal, vai utilizar a máscara. Vai seguir o exemplo do Guilhermo Varela, tá? São coincidências que me mostram que isso tudo pode funcionar. Em 2019, Flamengo, então comandado pelo técnico Jorge Jesus, também viveu um momento delicado com o camisa 10 Diego Ribas. O meia retornou aos gramados após fratura e cirurgia. Posteriormente, né, fez parte de uma equipe que conquistou todos os títulos possíveis naquela temporada, né? Possíveis não, né? Todos possíveis não, mas os maiores, Brasileiro e Libertadores, tá? Então, o Diego Ribas aí a galera colocando assim a mão pro alto, né? O pessoal falando. Aí o pessoal falando aqui, porra, pose preso. Aí eu não vou entrar nesse mérito, não, cara. Eu não gosto de entrar nisso aí, né? Tem gente que fica chateada a falar disso. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas que tem muita coincidência, tem, tá? Treinador português, a gente já falou, a coincidência de ter um treinador português e tal, né? Como o Jorge Jesus e tal. Mas vale lembrar que no início daquele trabalho de 2019 houve um revés marcante, derrota por 3-0 para o Bahia, fora de casa, justamente na estreia do Felipe Luiz na lateral. A partir daí, né, o time engatou uma sequência impressionante, tá? Tomou de 3-0 para o Bahia mesmo, eu lembro disso, tá? Eu fui separando isso aqui tudo. Em 2022, temporada em que o Flamengo conquistaria a Copa do Brasil e Libertadores, a equipe fez campanha histórica na fase de grupos da competição continental, somando 16 pontos, que é exatamente o que o Flamengo pode chegar dessa vez de novo, porque já perdeu 2. Curiosamente, os únicos 2 pontos perdidos naquela campanha de 2022 foram na Argentina, contra o Talleres, em uma partida bastante contestada também, né? O Flamengo foi muito prejudicado. Na mesma temporada de 2019,
nesse estágio do campeonato, um time paulista liderava o Brasileirão, primeiro o Palmeiras, depois o Santos, não lembro exatamente o momento, mas sem grande convencimento, nenhum dos dois convencia, é o que está acontecendo com o Palmeiras, não convence, ganha, mas não convence, ganha de um golzinho, enquanto o Flamengo apresentava clara evolução e crescimento no desempenho. Sem mais. É isso. Eu postei isso aqui porque eu realmente gosto desses dados aí. E o Flamengo soltou uma nota falando do Arrascaeta. Flamengo, né, postou aqui, ó, nenhuma trajetória de conquista é linear. Em alguns momentos a nossa jornada pede ânimo e fé. Toda a nação está com você, Arrasca. Coraçõezinhos rubro-negros. Aproveitar, né, que o Flamengo postou isso e achei legal trazer essas coincidências para também trazer uma energia boa. É só energia boa, não quer dizer nada, mas aí a gente traz para vocês. É o seguinte, olha só, trazer aqui informação importante para vocês. Mudei aqui a camisa porque eu estava gravando uma outra coisa aqui, mas acabou que eu esqueci, né, de trazer para vocês a informação com relação ao Lucas Paquetá e Jorge Carrascal. Então, o Lucas Paquetá, a informação que eu apurei é que ele não vai atuar contra o Vasco. Tá fora do jogo contra o Vasco e muito provavelmente 90% de chance também dele não participar do jogo contra o Grêmio, tá? Então podemos não ter o Paquetá contra o Vasco, já não vamos ter, e contra o Grêmio é grande chance, tá? E era justamente o substituto que a gente precisava pro Arrascaeta, tá certo? Com relação ao Carrascal, também a notícia não é boa, né, com relação ao Carrascal, a notícia é péssima. O Flamengo tentou diminuir a pena do Carrascal, né, que era de punição de 4 jogos, já tinha cumprido, acho que se não me engano, 2, e o Flamengo não conseguiu reduzir a pena do Carrascal, tá? Então com isso o Flamengo não tem nem o Arrascaeta operado por aí uns 45 dias, e aí já é Copa do Mundo, então até a Copa não tem o Arrascaeta, nesse momento não tem o Paquetá, nesse momento não tem o Carrascal, e aí o Flamengo faz o quê? Fica todo ferrado, mas tem o Jorginho, Eric Pulgar voltando, Paquetá volta já já e tal, mas nesse período o Flamengo vai ter que utilizar Saul, De La Cruz, Luiz Araújo no meio campo, é um cara que finaliza bem também, então não está jogando o seu melhor futebol, mas que pode voltar a qualquer momento. Então, eu sinceramente acredito muito que o Flamengo consiga superar essa fase aí e depois vai colher os louros, né? Bem, vamos lá. Trazer aqui também a entrevista que eu queria trazer para vocês, a entrevista do Danilo, que ele falou comigo e largou o aço na arbitragem. Para quem não viu, valeu a pena, porque eu fui perguntar para ele, eu não quis ser ali parcial ali na área de imprensa, de perguntar, já falar com ele, o Flamengo foi operado. Eu perguntei e falei, talvez. E aí ele, talvez não, olha só. E aí, quando ele falou talvez não, eu agradeci ele. Obrigado por se posicionar, porque é muito importante um jogador que se posicione como o Danilo se posicionou na nossa pergunta. Tá certo? Acompanha aí. Danilo, fala com a gente um pouquinho, por favor. Bem rapidinho. Vai, paparazzo. Ô, Danilo, muita gente falando talvez erros de arbitragem, mas eu acho que o mais importante é falar... Talvez erro não, erro claro. Obrigado. O Boto falou, mas independente, a equipe apresentou um bom futebol e um resultado... é ruim você empatar com tanta operação, como estão dizendo, mas o Flamengo conseguiu sair com um resultado que mantém ele na liderança do grupo, né? Árbitro muito abaixo do espetáculo. Baita espetáculo, torcida, ambiente, tudo maravilhoso. O árbitro muito abaixo. Dito isso, eu fico com o caráter da equipe, a luta, a entrega. E, obviamente, a gente queria ter vencido a partida. Fica um sabor amargo pelo empate, porque a gente vai em qualquer campo para tentar vencer. Mas, como eu disse, fica o caráter da equipe e a luta. E infelizmente, o Arrascaeta também está fora, então a gente vai aqui minha força para ele, e aqui o grupo tem que se unir cada vez mais para enfrentar esse tipo de situação. Eram 2 expulsões, não? É claro, mas pessoal, nós estamos aqui falando de quê? Nós estamos falando de quê? O cara o cara que pulou na canela do Emerson, daquele jeito, de um jeito. O outro zagueiro maldoso foi e no Bruno Henrique e até quase se machucou porque foi maldoso. Mas nós estamos falando de quê? Pessoal, Danilo, na semana passada começou um movimento no Brasil, alguns jornalistas e a imprensa repercutindo
que normalmente o Flamengo era favorecido, que o Arrascaeta, qualquer lance do Arrascaeta era pênalti. Você acha que esse movimento já faz os árbitros entrar em campo com uma certa maldade, olhando para o Flamengo sempre com uma maldade assim, e sendo tendenciosos a não marcar até lances como, por exemplo, o do Royal, o do Bruno Henrique, não foi nem cartão amarelo no lance do Bruno Henrique ali. Cara, mas assim, é difícil a gente ficar falando de arbitragem, porque um dia você é beneficiado, no outro dia você é prejudicado. Olha só, acontece, eu já falei várias vezes quando eu fui beneficiado, quando eu fui prejudicado, acontece. Agora, tem coisas que são muito claras, tipo hoje, é uma coisa clara, óbvia. Ou seja, o lance do Bruno Henrique, eu não estou nem pedindo um cartão vermelho direto, estou pedindo um segundo amarelo. Claro, óbvio, evidente que qualquer pessoa do mundo daria um cartão amarelo, sabe, pessoal? Aí você vem aqui falar de arbitragem, um jogo, maneiro, um ambiente top, pressão, jogo de Libertadores, assim, maravilhoso de jogar, sabe? Aí você tem que falar de arbitragem, porque o árbitro teve coragem de dar um cartão, sabe? Danilo, o Boto falou muito sobre o cenário, pareceu um cenário de guerra no vestiário, o Royal com o nariz sangrando, com o hematoma na costela. Você acha que o Estudiantes tentou igualar com o Flamengo na força e por isso foi esse jogo aí que, como nas palavras do Boto, um cenário de guerra? Não, mas aí, cara, aí foi choque, luta, pancada, é Libertadores, nesse senso acontece esse tipo de situação. Mas quando passa por uma coisa que é clara, aí nós estamos ultrapassando um limite que prejudica o esporte. E aí eu falo pro Flamengo, falo para qualquer outra equipe. Esse tipo de lance tem que ser, claro, pessoal, não dá para errar assim. Valeu? Obrigado. Então é isso, galera. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!